Nós estamos estudando a palavra de Deus em 2 Coríntios 4, tá? E nós começamos a semana passada à noite, no verso 7, onde a gente estudou e vamos até o capítulo 5, verso 10, onde o tema desse parágrafo aqui é: nossa glória está num vaso de barro, né? E a gente tem brincado aqui, né? Diz para quem está perto de você: você é só vaso de barro, só vaso de barro, não tem jeito, né? Só vaso de barro. E aí Paulo faz um contraste, ele diz assim: olha, apesar de você ser vaso de barro, Deus está colocando glória dentro do vaso de barro, né? E aí nós estudamos domingo passado à noite que porque Deus coloca glória no vaso de barro e faz esse contraste entre barro e glória, é que não falta suprimento de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Então você é vaso de barro, mas Deus está colocando glória, e cada vez que você precisa Ele coloca mais, porque Deus é o dono da glória, a glória é dele, e aí então tem suprimento de Deus para a nossa vida. E nessa manhã eu queria continuar meditando agora no verso 15 do nosso texto, tá? Então é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, e eu vou ler na versão da Bíblia na linguagem de hoje, onde a palavra do Senhor diz assim: tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. A segunda lição que Paulo vai tentar mostrar para a gente aqui, nesse parágrafo, nesse contraste entre barro e glória, é que tudo que está acontecendo na nossa vida é para o nosso bem e para a salvação de pessoas. Essa é a afirmação que está aqui no verso 15. Agora, eu não sei você, mas eu tenho que confessar que existem algumas situações que me parece tão difícil compreender que é para o meu bem. Fala a verdade, vamos conversar, né? Tem situações na vida da gente que a gente diz assim: Senhor, tudo bem, a tua palavra diz que tudo é para o nosso bem, mas eu não estou vendo bem nenhum. Você já pensou assim? Levanta a mão. Eu vou levantar as duas, porque eu já pensei assim, tá? E é interessante que Deus continua afirmando, e esse não é o único lugar em que Ele afirmou isso. Lá em Romanos 8, 28, Ele fala a mesma coisa: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Tem vários textos da Bíblia que vai falar que tudo tem um propósito, tudo Deus tem um plano, tudo Deus está fazendo para o bem, que tudo é parte da história do seu amor para conosco. E gente, olha, tem momentos na nossa vida que é tão difícil de entender isso. Eu me lembro de uma ocasião, já contei isso para vocês algumas vezes, lá na minha adolescência, por volta lá dos meus 14 a 16 anos, eu não me lembro bem exatamente quando foi, e eu estava voltando do trabalho, no ônibus do centro de São Paulo, ônibus lotado, cheio de gente, e eu estava cansado, porque eu trabalhava de dia, estudava à noite, e aquilo era um ritmo pesado, e a gente vinha meio cochilando no ônibus, eu estava meio cochilando no ônibus. E aí você, quando está em São Paulo, num ônibus depois das 6 horas da tarde, você não se preocupa que não tem jeito de cair, não é? Então você nem se preocupa muito em segurar, porque é uma massa de gente que você não vai cair de jeito nenhum. E eu estava nesse contexto, meio cochilando e tal, etc. E esse versículo veio à minha mente. E quando esse versículo veio à minha mente, foi numa época da minha vida muito complicada,
Meus pais tinham se separado, a situação financeira, eu estava num processo de separação ainda, a briga, a confusão, uma série de situações ali que eu não conseguia compreender, e eu disse: Senhor, não acredito nisso, que tudo seja para o bem. Não tem bem nenhum acontecendo aqui. Então, é uma desgraceira total que eu não consigo entender. Tá? E eu me lembro até hoje do processo de Deus trabalhar isso na minha vida. Foi que durante aqueles 45 minutos de viagem do ônibus, Deus foi me fazendo lembrar uma série de cenas da minha vida, e Ele ia perguntando: foi para o teu bem? Foi para o teu bem? Foi para o teu bem? E aí eu tinha que dizer: tá bom, nessa situação foi para o meu bem, mas hoje não, Senhor, né? E eu me lembro que quando eu desci do ônibus na porta de casa, a pergunta mais difícil que veio para mim foi: você pode crer que isso que está acontecendo hoje eu vou transformar em bênção? Gente, que coisa difícil. E a única coisa que eu consegui responder foi aquilo que um pai uma vez respondeu para Jesus: o Senhor me ajuda a crer, porque agora eu não consigo crer. O que eu tenho descoberto é que o bem que o Senhor está construindo para nós não pode ser visto na perspectiva do momento instantâneo ou de um fato isolado. Se eu olhar para a minha vida somente nesse momento instantâneo, nesse fato isolado, queridos, eu não vou conseguir enxergar o propósito e a bênção de Deus. Você já imaginou se a gente simplesmente olhar, tá, um elemento muito afiado como um bisturi cortando a carne? Você já vai ver algum bem nisso? Não dá para ver bem nenhum, está cortando a carne, dá até arrepio na gente. Ou se você começa a assistir, por exemplo, a cena dantesca, porque eu acho que é dantesca mesmo, de uma cirurgia ortopédica. Você já viu alguma cena de cirurgia ortopédica? Você já viu os equipamentos do ortopedista cirurgião? Ele tem broca, parafuso, serra, martelo, e de repente ele abre lá e começa com aquela furadeira, com aquela serra, com aqueles parafusos. Assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? É gente que está aí, não é madeira. Se eu olhar na perspectiva do momento, eu não vou entender isso. Mas quando olhamos uma perna ou um braço restaurado, nós entendemos que os parafusos foram para o nosso bem. Eu sou só vaso de barro. E por isso, muitas vezes, a gente perde a perspectiva central de tudo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque o bem, segundo a palavra de Deus, está sendo definido pelo plano de Deus para nós e para as pessoas que Ele ama. Por isso que lá em Romanos 8:28 ele vai dizer: segundo o plano dEle, segundo o propósito que Deus já preparou para a nossa vida. E a Bíblia diz que esse plano, esse propósito é para o nosso bem. Eu bem sei os planos que tenho para ti, planos de paz e prosperidade, diz a palavra do Senhor. Às vezes nós estamos orando pela salvação de alguém e não entendemos que Deus pode usar vários momentos da nossa vida como instrumento para isto. Ou às vezes nós estamos pedindo algo para o Senhor que a gente não entende que para chegar naquele algo nós precisamos de algo especial que Deus está fazendo agora, de tratamentos especiais. Por isso, o plano que Deus tem para nós é maior e envolve muita coisa. Envolve a nossa própria vida, a salvação de pessoas e a glória de Deus que é revelada num vaso de barro. Por isso, sempre vai haver coisas que eu não vou entender. E sempre vai haver coisas que eu não gostaria de viver. Mas uma coisa eu sei:
Deus tem um plano para a minha vida. E Ele me ama. E eu sei que a melhor de todas as alternativas possíveis Ele preparou para mim. Por isso, pela fé, eu me entrego ao Senhor. E eu digo: Senhor, eu não entendo tudo, eu não tenho respostas para tudo, mas eu sei quem Tu és, e eu vou me lançar nos Teus braços, e vou permitir que Tu sejas o meu Senhor. E aí, em alguns momentos da minha vida, eu vou ser poupado, louvado seja Deus. Em outros, eu não serei poupado, louvado seja Deus. Mas em nenhuma dessas situações, eu vou estar longe do amor de Deus, da bondade de Deus. Porque mesmo que eu seja só um vaso de barro, Deus está colocando a glória dEle na minha vida. E é isso que significa a gente estar permitindo que o plano de Deus esteja acontecendo na nossa vida. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu sei o que acontece na minha vida. E eu não sei, às vezes, explicar todas as coisas do porquê, do como, do para quê. Tem gente que diz, no meio das batalhas da vida: olha, você não tem que perguntar o porquê, você tem que perguntar o para quê. Queridos, eu tenho aprendido na minha vida que eu não sei nem o porquê, nem o para quê. Eu não sei você, eu estou falando de mim, tá? Eu só sei em quem eu posso confiar. E nessas horas eu só posso olhar para cima e dizer: eu sei em quem eu tenho crido. O Deus vivo, todo-poderoso, o Deus que me ama. Gente, me ama tanto que se esvaziou da sua glória para caber na forma humana, tomar o meu lugar na cruz do Calvário, descer ao Hades, aquele lugar que a gente chama de inferno, e ressuscitar, trazendo nas mãos as chaves do inferno e da morte, para que eu que creio nele possa ter a vida eterna. Será que ele não tem alguma coisa boa para mim? Agora, o que acontece é que eu sou só vaso de barro. E vaso de barro é só barro. Mas louvado seja Deus, porque Ele está colocando glória no vaso de barro. Então a primeira lição que eu queria deixar com você hoje é essa: eu não sei o porquê, nem o para quê. Eu não entendo nada disso. Mas eu conheço quem. E eu vou continuar andando debaixo dessa sabedoria, desse tremendo Deus, que tem um plano para a minha vida. E eu vou confiar nesse plano de Deus. E sabe, queridos, a gente vive nessa jornada caminhando por fé. Segunda coisa que eu queria colocar para você hoje, vai aparecer no verso 16. E parece que Paulo está continuando o pensamento, e ele vai dizer assim: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando e o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E a terceira grande lição que vem do contraste barro com glória tem a ver com desgaste e renovação. É incrível como Paulo não deixa de revelar aqui a sua humanidade. É como se ele estivesse argumentando com a nossa mente. Ok, Paulo, Deus tem um plano para a minha vida, e dentro deste plano o melhor virá, mas eu sou só barro. Oh Deus, tenha misericórdia, lembra que eu sou só barro, eu sou só pó. Não demora não, tenha misericórdia. Ah, quantas vezes eu já orei assim? Você já orou assim? Eu oro todo dia assim. Eu digo assim: Senhor, lembra que eu sou pó, não demora não. Não é verdade? Por quê?
Porque essa vasilha de barro está sendo desgastada. Você pega lá você tem louça em casa? Deve ter louça em casa, né? Louça, não Duralex, tal, né? Você já percebeu, você dá uma batidinha na louça, ela tira uma lasquinha. Aí você começa a olhar no armário, tem um prato com uma lasquinha daqui, outra dali, né? E diz assim: nossa, louça que eu ganhei no meu casamento. Você tem louça do casamento ainda? Tem? A louça que eu ganhei no meu casamento e tal, já está toda assim e tal. Por quê? Porque é barro. É barro. E está sendo desgastado. Tem uns que estão dizendo que já não tem mais nada do casamento. Eu estou vendo aqui, ó, acabou tudo, não é? Já quebrou tudo. Gente, aí o que Paulo está dizendo é assim: olha, eu estou me consumindo, eu estou me desgastando. Quando o Senhor chegar com o melhor, será que vai sobrar alguma coisa? É isso que Paulo está falando. E Paulo tinha muita razão de falar o que ele estava falando, porque quando a gente continua lendo esse texto, ele vai falar de várias situações da sua vida que foram de tremendo desgaste. Eu acho que nessa hora, queridos, ele estava olhando para as suas cicatrizes, porque Paulo recebeu 2 vezes 39 chibatadas, por ser pregador da palavra de Deus. E queridos, ele devia ter cicatrizes no seu corpo. E em outro lugar ele disse assim: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E eu acho que ele estava falando de cicatrizes. E ele estava dizendo: ó Senhor, lembra que eu sou só barro, está cheio de cicatriz aqui. Meu corpo tem as marcas da minha história. Olha, talvez você não tenha as cicatrizes das chibatadas, mas todos nós temos a marca das nossas histórias em nós. Não tem jeito. Se você não tinge o seu cabelo, uma marquinha está aqui, ó. Não é? Se tinge, você está escondendo a marca. E os que perderam o cabelo também têm a marca, que não tem cabelo. Não é? Mas não é só a parte estética que a gente traz, marcas da nossa história. Quantas dessas marcas estão na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma? E diante desses momentos de luta e aflição, o que acontece às vezes é que a gente olha para as nossas marcas e diz: Senhor, eu não estou vendo glória, eu só estou vendo que eu sou um vaso de barro. E é disso que Paulo está falando aqui. Eu acho que Paulo talvez estivesse olhando para a sua reputação, porque ele era uma pessoa que tinha uma grande reputação quando era fariseu, e entre os fariseus ele era notável, mas agora ele era perseguido pelo partido cristão fariseu. Ele disse: Senhor, nem minha reputação sobrou. E agora? Eu estou me desgastando. Mas é justamente nesse momento que volta à mente de Paulo outra vez o contraste: barro e glória, barro e glória, barro e glória. Eu sou um vaso de barro, você é um vaso de barro. Mas se você anda com o Senhor Jesus, e se Ele é o Senhor da tua vida, esse barro é o recipiente da glória de Deus. E aí Paulo vai começar a falar para a gente de algo tremendo. Quando a glória enche o vaso de barro, nós somos renovados por Deus. E a nossa beleza não está na louça sem desgaste. A nossa beleza está no brilho de Deus que faz o desgaste ser uma marca da glória de Deus. E eu acho que nessa hora, Paulo começou a pensar assim: quanta glória Deus colocou em mim
em alguns momentos da minha vida em que eu achava que era só desgaste. A Bíblia diz que Paulo foi apedrejado uma vez e que as pessoas deixaram ele no chão porque acreditavam que ele tinha morrido por causa das pedradas. E saíram do lugar, deixando Paulo debaixo de um monte de pedras. Mas pelo poder de Jesus, ele se levantou do meio das pedras e foi embora daquele lugar. Quanta glória foi necessária para pegar Paulo pela mão e levantar do meio das pedras. E naquela hora Paulo estava pensando, é verdade, eu sou um vaso de barro, mas a mão do Senhor me ergueu do meio das pedras. Eu acho que naquela hora Paulo lembrou do dia que ele recebeu a revelação de um navio onde ele estava que afundaria. E aí então ele deu essa profecia dizendo para todos do navio, olha, nós vamos enfrentar uma tempestade, o navio vai afundar, vai perder toda a carga, vai afundar, e Deus me prometeu que ninguém vai morrer nesse navio. Mas eu queria pedir para vocês que vocês comam agora, para vocês terem forças para nadar, porque vão ter que nadar muito. Ninguém acreditou na profecia de Paulo. Veio a tempestade, jogaram a carga fora, o navio afundou. E aí, quando todo mundo estava desesperado, ele disse assim, vocês lembram do que eu falei? Deus já tinha me dito, agora fiquem calmos, o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. E aí o soldado, vão matar todos os, não vai matar ninguém, porque ninguém vai morrer. Deus disse isso. E aí então, o navio afunda, todos eles são lançados ao mar, e eles chegam à ilha de Malta. E de repente o temor do Senhor está sobre eles, e eu fico pensando, Paulo lembrando disso, é verdade, eu sou um vaso de barro, desgastado pelas pedradas da vida, desgastado pelas inundações da vida, mas a glória do Senhor me levanta das pedras, e a glória do Senhor não apenas me salva, mas abençoa um navio inteiro, porque a glória de Deus está lá. E aí ele está lá na ilha de Malta, gente, que coisa! E eles fazem uma fogueira para se aquecer, e as pessoas da ilha começam a ajudar aqueles que estão lá, saindo do mar. E Paulo vai jogar, atiçar o fogo, e vem uma serpente venenosa e o pica. E todo mundo olha e diz assim, esse aqui deve ser um bandido terrível, porque não morreu no mar, vai morrer de mordida de serpente, olha só. Não tem jeito. E aí todo mundo fica dizendo, quando ele vai morrer, quando ele vai morrer, quando ele vai morrer, quando ele vai morrer. E aí eles descobrem que o homem não vai morrer. E diz, escuta, você foi mordido pela serpente, por quê? Por que você não morreu? Porque eu sou vaso de barro, mas Deus prometeu que ninguém ia morrer. Há um contraste tremendo entre barro e glória. Mas a glória não é minha, a glória é de Deus, que Ele está derramando sobre a minha vida. E esse contraste entre glória e barro, barro e glória, tem uma lição tremenda. Na medida em que eu estou sendo desgastado por fora, nos embates dessa vida, quando eu ando com Jesus, o Senhor me renova por dentro cada dia. E cada dia é uma nova experiência com o poder de Deus. E cada dia é uma nova experiência de esperança. E cada dia é uma nova experiência de fé. E cada dia é uma nova experiência de vitória, porque eu sei em quem eu tenho crido. O Deus vivo que tem um plano para a minha vida, um propósito para mim. O meu vaso está se desgastando,
porque a cada dia se aproxima a minha morte, se você quiser ou não. Se nada acontecer na tua vida, de bom ou de ruim, eu quero dizer para você que continua se desgastando o vaso de barro. Todavia, ainda que ele esteja se desgastando e traga em mim as marcas do tempo, das lutas, das dores, elas não estão sozinhas, elas vêm acompanhadas pela renovação do Espírito Santo em mim, pelas marcas da glória que se impregnam na minha história também. O desgaste é efeito do tempo, do uso e do cuidado, mas a renovação é algo que só o Deus Todo-Poderoso pode nos dar, porque é efeito da glória de Deus no vaso de barro. É o brilho do Senhor nos meros mortais. E é o contraste que edifica, abençoa, motiva e renova a cada manhã as nossas forças. Triste é quem se desgasta e não pode ser renovado, pois ainda não permitiu que a glória do Senhor brilhe no vaso de barro. Mas feliz é aquele que, mesmo sendo vaso de barro, pode ser renovado toda manhã pela presença de Deus na sua vida. Nessa manhã eu queria concluir essa mensagem orando com você. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Muito provavelmente como um vaso de barro, desgastado. E eu não conheço a tua história, eu conheço a minha história. E eu posso ver na minha história as marcas do desgaste. 20 anos atrás, era fácil, não é, fazer algumas coisas para mim. Acho que 20 anos atrás para você também, não é verdade? E ainda que você esteja bem, de saúde, você não está igual a 20 anos atrás. Não é verdade? O desgaste está no vaso de barro. E não tem como reverter o desgaste no vaso de barro. Não tem. Mas tem algo tremendo da graça de Deus que acontece todo dia comigo e pode acontecer com você. Porque não depende de mim, depende daquele que nos ama, que é o Deus vivo. Quando a gente invoca Jesus para ser o Senhor, Salvador da nossa vida, e quando a gente permite que Ele seja aquele que dirige a nossa vida, esse Deus Todo-Poderoso que tem um plano para mim, Ele vai colocando a sua bênção cada dia, me ensinando a viver dentro do seu plano. Eu não vou entender nem o porquê, nem o para quê, mas eu vou confiar no Deus que tem um plano para mim. E sabe o que mais? E quando eu estiver nessa jornada, e eu não estou entendendo nem o que, porquê, nem o para quê, e eu vou me sentir lascado em tantas coisas, como um vaso de barro fica lascado, o Senhor vai derramando graça, misericórdia, amor, força, superação, visão. Como é tremendo quando Deus fala com a gente. Eu me lembro de algumas vezes, essa semana mesmo aconteceu, que eu chego lá e falo: Deus, hoje eu não estou bem. Já falou assim? Hoje eu não estou bem. Mas eu não fico do mesmo jeito que eu cheguei na presença de Deus. Eu saio diferente, porque Deus me dá uma visão, Deus me dá um sonho, Deus me mostra alguma coisa, Ele me dá uma palavra, e algo acontece dentro da minha alma. E sabe, os sinais de Deus não acontecem só subjetivamente, porque a glória de Deus que está nesse vaso toma formas concretas dentro da vida da gente, e a gente começa a ver os sinais. Deus tinha falado isso, aconteceu. Deus falou aquilo, aconteceu. Eu estou no plano dEle. Eu não vi o final da história ainda, mas eu estou no plano de Deus. Nessa manhã eu queria orar com você, e vou fazer duas orações. A primeira delas é, querido, se você é só vaso de barro,
e você ainda não experimentou a glória de Deus derramada sobre você. Diz assim: pastor, eu entendi tudo o que o senhor falou de ser desgastado, mas eu não consigo ver renovação nenhuma. Então eu quero dizer para você que está faltando o principal na tua vida: o Deus que restaura, o Deus que salva, o Deus que invade a nossa alma e transforma o coração da gente no templo do Espírito Santo. E nessa manhã eu queria orar com você para esse Deus entrar e fazer do teu coração o templo dele. E eu quero orar com algumas pessoas assim. E nessa manhã eu quero orar com outras pessoas que estão se sentindo desgastadas, algumas vezes renovadas, mas hoje estão dizendo assim: eu quero sair daqui diferente. Me dá uma palavra, me dá uma visão, me dá uma direção. E eu vou pedir: Senhor, abre as janelas dos céus e que a renovação do Espírito venha sobre esse vaso que está se sentindo com um pouquinho só da tua glória. Transborda da tua glória. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, numa dessas duas circunstâncias, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Eu sempre digo isso, porque se é uma busca da nossa alma, a gente não pode se envergonhar de se apresentar diante de Deus. Senhor, o Senhor falou comigo, eu ouvi a tua voz e eu estou te buscando. E a grande tentação que a gente tem é sempre falar para Deus: eu vou fazer do meu jeito. Se a gente quer que a glória de Deus entre na nossa vida, a gente tem que abandonar o jeito da gente e deixar Deus fazer as coisas do jeito dele na nossa vida. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vai saindo do teu lugar agora. E eu quero orar por você. O que vai acontecer aqui é oração, só isso. Oração, oração. Clamor ao Senhor, que a glória de Deus, que a presença do Espírito se manifeste, que seja renovadora, que seja transformadora. E hoje à noite eu vou continuar essa mensagem, quando eu vou falar sobre mudança de perspectiva. Paulo fala para a gente que o segredo da vitória é quando a gente muda a perspectiva da nossa vida. E eu quero falar sobre isso hoje à noite. Mas agora eu quero orar por você, tá? Vem para cá, se o Espírito Santo de Deus está falando com você. Tem alguém aqui que disse assim: pastor, eu nunca experimentei essa glória dentro de mim, não estou entendendo isso, mas eu queria experimentar. Levanta a mão, quero saber. Você, querido, quero orar por você, quero orar por você, por você, por você, por você agora, tá? Você que está levantando a sua mão, tá? Sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma oração abrindo a porta da alma e invocando Jesus para entrar dentro da alma. E há uma promessa do Pai, que quando a gente abre a porta e entrega a vida a Jesus, Ele responde de uma maneira diferente. Sabe o que Ele faz? Ele derrama o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem e sela o nosso coração. Ele coloca uma marca de propriedade exclusiva de Jesus Cristo. E desse dia em diante nós nos tornamos o templo de Deus na terra. O templo não vai ser isso aqui mais. O templo vai ser aqui, ó, dentro da alma. E Ele vai estar onde você estiver. A palavra do Senhor é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde você estiver, pode ter certeza, Ele vai estar lá. E você pode invocar o nome dEle, e Ele vai estar derramando graça sobre a tua vida. Então a primeira oração que eu quero fazer junto com vocês, tá bom? Então vocês vão dizer assim para Jesus: curva a sua fronte, feche os seus olhos, diga assim: Senhor Jesus, eu hoje te entrego as chaves do meu coração e te convido para se assentar no trono da minha alma e ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu me sinto vazio, consumido. Derrama da tua glória sobre mim e me renova.
Amém. Agora eu quero orar por todos vocês, pode ser? Senhor Jesus, Tu conheces o coração desse Teu povo. Eles não vieram aqui à frente porque ouviram um pregador, porque quem sou eu, Pai? Eu sou um vaso de barro. Eles ouviram a voz do Teu Espírito de alguma maneira dentro da alma, e eles estão aqui para responder à voz do Senhor. E eles estão dizendo: Senhor, enche esse vaso de barro com a Tua glória. Enche esse vaso de barro que sou eu com a Tua glória. Eu não entendo, Pai, as circunstâncias da vida, eu não entendo, Senhor, tanta coisa que está acontecendo. Eu às vezes tenho até dificuldade de compreender o plano do Senhor. Mas se o Senhor me ama, como foi dito aqui, então vem e me abraça e me carrega no colo. Ó Pai, que a glória do Senhor seja renovação, que a glória do Senhor seja esperança, que a glória do Senhor seja alegria, que a glória do Senhor seja uma nova percepção da realidade, que a glória do Senhor seja a marca da nossa existência no poder de Jesus Cristo. Ó Pai, segura na nossa mão agora, segura na nossa mão e guia, Senhor, os nossos caminhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Agora todo mundo de pé, dá a mão para quem está perto de você. Eu vou pedir uma coisa maluca aqui, Thalita, viu? Pega do baú lá embaixo, segura na mão de Deus, tá? Tem alguém que toque essa música? Segura na mão de Deus. Você sabe essa música? Segura na mão de Deus e vai, tá? E a gente foi... Isso, vai. E a gente vai começar essa oração cantada, né? Não conhece? Quem não conhece essa música aqui? Só dá uma cena assim para eu saber. A maioria conhece, todo mundo conhece. Então agora é a nossa oração. Você vai sair daqui e você vai encontrar batalha, tá? Você vai encontrar problema, o mesmo que você deixou em casa. O que vai estar diferente é você, porque você não vai sozinho. Você vai com o Senhor segurando na tua mão, sustentando a tua vida, tá? Foi atropelada, né? Mas o Senhor vai levar, vai lá, está lá, né? E o Senhor vai estar caminhando com você. Então canta essa melodia com a gente, canta essa letra com a gente. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus. Agora é fácil, né? Olha lá. O que você vai fazer? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, O que é que você faz? segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Com coração. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará.
Essa é a renovação. sempre te Revestirá, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Agora com todo o coração. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Eu vou sair daqui segurando na mão do meu Senhor. Agora eu quero pedir um favor. Você que veio aqui e a gente orou junto a primeira oração, tá? Tem aquele pessoal de vermelho ali. Eu queria que vocês fossem até ali agora. Eles têm uma orientação para você para os próximos passos. E depois? E depois? Você sai daqui e depois? Tá bom? Então, vai para lá agora, vai chegando, a gente vai encerrar o culto. E você já vai indo para lá, vai junto lá, tá? Agora, para todo mundo que está aqui, ó, segurar na mão de Deus não é apenas um momento num culto. A gente caminha com Deus. E tem uma coisa simples, muito simples. Marca um encontro com Jesus todo dia. Tranca a porta do teu quarto, ou num lugar que você tenha um pouquinho de solitude, capacidade de estar lá, e fala com Ele. Fala com Ele. Você tem uma Bíblia, tá? Uma Bíblia que você entenda. Se você não tiver uma que você entenda, pede para aquele pessoal de vermelho que ele vai dar de presente para você, tá? E deixa Deus falar com você. Começa lá no Novo Testamento, porque é mais fácil de entender do que o Velho, porque o Velho são profecias a respeito do que ia acontecer, e o Novo já aconteceu, tá? Então, deixa Deus falar com você. A palavra do Senhor, a presença do Senhor é que nos renova, tá bom? Então agora, vai chegando lá para o pessoal de vermelho, você que orou comigo, vai chegando lá, tá? Vai lá, isso, aquela senhora que vem aqui, ó querida, vem aqui, você que orou comigo, você, vai chegando lá para o pessoal de vermelho, vem até aqui, tá bom? Para a gente te falar da próxima parte, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, que o amor de Deus, o nosso Pai, esteja sobre você, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, que a sua casa seja morada da paz, e que Ele possa conduzir você no poder do Espírito Santo cada dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Vá em paz. Amém e amém.